Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Maria Júlia. Ó, deu certo! Oi, tudo Oi, bom? oi, boa noite. Márcia, boa noite. Ana Paula, 82, boa noite. Fala alguma coisa aí, Vanessa, deixa eu ver se estou te escutando bem. Boa noite, gente. Vocês estão escutando bem a Vanessa, pessoal? Linda, Quanta viram? Ela é gente. linda. Ah, Macaca você brinquedo também, Nath. chegando. Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, então. Fã. É Boa recíproco, noite. né, Para quem Nath? eu não vi, a Márcia entrou também. Márcia da Oi, DNT, gente. Ai, quanta muita gente gente boa linda aqui. chegando. Só as lindas aqui, só as guerreiras, as mães maravilhosas, comunidade, amigos, parentes, possivelmente da família do Ethan. Bem, Sim, tem bastante gente. tem? Ai, que legal, que honra. Sejam todos muito bem-vindos, então. Pessoal, eu vou apresentar brevemente a dona Vanessa, porque eu quero que ela mesma fale de si. Mas, assim, é mais uma amizade que eu conheci aqui no Instagram. É uma mãe jovem, pessoal, como vocês podem bem ver aí na carinha dela, mas é tão madura. É uma mãe tão dedicada, tão informada, tão engajada no tratamento do Ethan que eu fiquei impressionada quando eu vi, porque eu conversava com ela e o perfil dela tem a foto dele, né? Quando eu vi que Hum. era uma menina assim, eu pensei, nossa, né? Que menina nada, ela é um mulherão, ela é muito madura, ela é guerreira. Eu admiro Ai, muito, obrigada, muito Nath. A ela. admiração é recíproca. Tu sabe disso, né? Ela mora aqui no Rio Grande do Sul também, numa cidade próxima, né? Uma vez a gente já quase se encontrou, acabou não dando certo. E ela acompanha o filho dela também em algumas terapias aqui na minha cidade, né? Ano passado começou. E eu conheci ela por aqui e, gente, eu adoro falar com ela porque muitas coisas que estão acontecendo no desenvolvimento da Alice, seguidamente eu digo, ela então passou por isso, não te preocupa que isso vai, sabe? E, bom, tanto para mim como para várias outras mães aí que conhecem ela, deve ser muito inspiradora. Mas hoje a gente vai falar aqui e ver o ponto de vista dela, porque sabemos também que muita gente às vezes vê os segundinhos aqui nas redes sociais e acha que o autista que é mais leve, que se comunica já bastante funcional como o Ethan, a maternidade é só flores, e não é bem assim, né? Tem por trás todo um histórico, tem uma luta, um esforço da família, e hoje é isso que a gente vai trazer aqui para essa live. Então, conta aí, Vanessa, começa aí se tu quiser falar algo mais sobre a tua pessoa e depois, assim, se tu puder, meio breve, contar do diagnóstico do Ethan pro pessoal. Boa noite, gente. Nath, quero começar já babando em ti, né? Eu te admiro muito. Você e a Alice são inspiração não só pra mim, né? Pra tanta gente aí. Quando eu te achei que eu vi que tu morava tão pertinho, nossa, eu fiquei muito feliz. Logo o nosso encontro sai, né? Com Vai, certeza. Então, realmente é isso, Nath, que tu comentou com a galera aí. O autismo leve geralmente é visto como mais fácil, uhum. né? Por N motivos. E desde o diagnóstico já foi mais difícil da gente conseguir, justamente pelo autismo ser mais leve, né? O Uhum. Ethan, a gente morou fora do Brasil por 2 anos, de 1 ano de idade do Ethan até 3 anos e meio a gente viveu fora do Brasil. E então você imagina o tanto de coisa que a gente escutou, né? O atraso de fala dele era por conta do bilinguismo, porque ele não brincava com outras crianças, então ele não saberia brincar, entre outras milhões de coisas, né? Nós também tivemos a seletividade alimentar dele muito grande desde bebê. Daqui a pouquinho a gente vai falar, né, um pouquinho sobre a seletividade. E como nós voltamos para o Brasil foi o tempo limite, Nath. Né? A gente voltou para o Brasil, não tem como não comparar com crianças da própria família, até mais novas, ou outros amiguinhos, enfim.
Então foi o tempo limite. A gente chegou no Brasil, ele tinha 3 anos e meio. Ele não tinha fala funcional, ele falava poucas palavras assim soltas, né? Frases ele não conseguia. Ele ainda não me chamava de mãe com 3 anos e meio. Bah. Então, foi uma luta mesmo, né? Desde o início. Né? Não era assim tão leve assim. Sim, sim. Eu acredito que nessa fase aí que a gente procurou toda uma ajuda, com certeza ele estava ali no moderado, né? Se for falar de graus, assim, porque ele não tinha uma comunicação efetiva com nada, assim. Ele não conseguia nem falar que ele queria água, né? O Uhum, apontar dele também veio muito tarde. Então, foram várias questões. Porém, teve um outro lado dele muito desenvolvido, que foi o cognitivo, uhum, né? Então ele começou a ler muito cedo, 3 anos e meio, o Ethan já lia. Ele. Então, o que que as psicólogas na época ali que a gente começou a procurar respostas, né? O que que elas falavam, enfim. Ai, mas é que ele sabe, ele é muito inteligente, ele sabe ler, ele já lê, gente, ele já lê. Como é que ele pode ser autista se ele já lê? Né? O que é nossa. a falta de informação, né, Nath? Infelizmente, a gente se depara muito com profissionais assim ainda. Então, mas ele já lê, ele fala todas as cores. Eu perguntei todas as cores aqui no consultório, ele me respondeu. Ok, ele até sabia cantar algumas musiquinhas também, mas ele não conversava, ele não falava, ele não pedia, Uhum, entende? Então, e aquilo foi indo, foi indo, foi indo. A primeira neuro que nos acompanhou, a gente também ouviu coisas assim absurdas, né? Que a gente estava atrás de uma resposta. E teve uma vez que ela falou assim, pra gente, qual é o maior medo de vocês? Que o Ethan não vá ter independência? Que ele não vai trabalhar? O Ethan é muito inteligente, ele vai trabalhar. Mas a questão naquele momento não era se ele era inteligente, isso a gente já sabia. Mas tinha outras questões, a gente queria saber o que que eram essas outras questões, né? E o que que acontecia? Ah, não, mas vamos levando, empurrando com a barriga. E foi indo até 4 anos, foi passando, até que eu fui procurar outros neuros, outros profissionais, que a gente achou a neuro que atende ele hoje, e que na primeira consulta, que eu levei uma lista enorme, eu não aguentava mais. E bah, aí ela acabou diagnosticando, né? A gente fez também ali as escalas, tudo certinho, e ela disse, realmente ele tá dentro do espectro, né? Agora a CID é de Asperger que ele tem, né? Mas na verdade isso engloba tudo no autismo, né? uhum. Não tem mais essa. Mas foi uma luta, assim. Eu tentei resumir, né? Mas a gente teve que correr muito atrás. Nossa, deu para sentir aqui assim a tua agonia, essa angústia, porque essa busca de uma resposta e às vezes as pessoas não validar aquilo que tu tá percebendo e sentindo é bem complicado. E uma coisa que me chocou um pouco, me surpreendeu é que a gente sempre tem uma mania assim muito de dizer que aqui no Brasil nada é bom e que lá fora tudo é mais rápido, mas pro caso de vocês não funcionou, né? Não, não, porque lá ainda a gente foi procurar fono, mais pelo atraso e também pelas questões sensoriais, né? O Ethan sempre teve uma hipersensibilidade na boca absurda. Então, eu me lembro até hoje, o dia que a gente foi na fono, lá no México, né? A gente morou no México, a gente foi na fono e, e ela, assim, na primeira consulta conseguiu fazer com que o Ethan chupasse um pirulito. Eu e meu marido choramos, porque até Sim. lá ele não comia nada, né? Ele já tinha quase 3 anos. Então, e ali ela já passou por uma TO, né? E a TO começou com algumas coisas, mas assim, nada de falar de diagnóstico algum. Então aquilo só ia aumentando a nossa agonia. O que a gente está fazendo um tratamento, mas é para quê? O que que é isso? Né? Não tinha aquela explicação toda das questões sensoriais, da possibilidade de um diagnóstico. Então ali a gente ficava muito confuso. Ok, a gente está fazendo tudo isso, mas por quê? E o Ethan na época sofria horrores, porque era feito de uma maneira que eu vejo hoje que foi meio que forçada, né? Aham. Então ele acabou ficando mais aversivo ainda às coisas, Que à coisa. alimentação dele. Tem, Vanessa? Eu, Que idade o Ita? idade, o Ethan tem 6 anos. Fez agora Pra em ti abril. não faz tanto tempo assim como.
Ainda bem que as coisas vão devagar e sempre, mas estão evoluindo. Tu vê, né? Quantos profissionais que tu passaste desinformados, né? Pouco Infelizmente, percebido. o autismo leve é visto assim. E na época nem era tão leve assim, né, Nath? Não Hum, era. E ainda, sim, mesmo pós-diagnóstico, eu tive que ouvir também. Ai, mas ele tá evoluindo. Não pode ser autista, ele tá evoluindo também, né? Isso a gente escuta muito ainda, infelizmente. sim, né? Ô, Vanessa, o que eu posso te dizer sobre isso, pela tua dor, que a gente relembra, todas nós passamos com muitas semelhanças, na verdade, mas cada um com as suas particularidades, é difícil, né? Mas é por isso que a gente está aqui tomando café, conversando, porque a gente precisa cada vez mais falar, ocupar espaços, né? Ir para as escolas, falar na comunidade, conversar com o vizinho, com a criança no parquinho, com a tua amiga, a gente tem que ir espalhando informações para ir melhorando a vida dos nossos filhos. Porque é uma questão para te ver, se nem os profissionais sabem, daí, olha, já vem outro gancho que esperar, então, da sociedade em geral, se nem os profissionais, né, às vezes estão capacitados. Então, é muito, Exatamente. muito importante mesmo a gente conversar sobre isso. E desde já, assim, parabéns pela tua persistência, porque eu acredito que se tu Mas não fosse persistente, tu ia levar muito mais tempo ainda para ter esse diagnóstico, né? eu acredito que sim. Sim. E, bom, vamos avançar um pouquinho o assunto para te comentar, então, essa parte que foi bem impactante que tu me falou e ainda foi uma luta sobre a seletividade alimentar. Porque a gente sabe, Sim, né? inclusive, assim, que não vamos dizer 100%, mas é uma grande maioria tem questões importantes na seletividade alimentar, né? Sim, sim. Como E que está para nós a seletividade? na época, a seletividade foi o principal, porque a fala por todos os profissionais falarem, ai, cada criança tem seu tempo, mas alguma coisinha ele já fala. Ai, começa a ensinar ele imitando animais. Olha, ele tá conseguindo imitar, ok. Mas é que o principal era a seletividade alimentar. Em tudo que eu lia sobre autismo, porque na época eu já pesquisava, não fala muito sobre seletividade alimentar, né? Mais aquela coisa de autista, aquele que fica se balançando no canto da sala, que não olha no olho. O Ethan tinha um contato visual muito baixo, mas ele sempre teve um contato visual, então eu pensava, ah, não. Aquela coisa, né? De um pouquinho de negação também, né? E como é que E era a o Ethan, alimentação deles? Não conseguiu introduzir na época que tinha que introduzir? Ou o não, primeiro dia ele deixou de comer? ele tinha. Até os 4 meses ele mamou no peito, né? A partir dos 4 meses, do dia para a noite, assim como a gente já vê muitos casos, só que com crianças maiores, ele simplesmente não quis mais o peito. Não quis mamadeira, ele não quis mais nada. Já era ali a parte, a sensibilidade dele gritando, né? Hoje eu acredito que já era o autismo ali pedindo socorro. Ele não aceitou mamadeira, Nath, de forma alguma. A gente comprou de vários, aqueles bicos. Nada ele aceitou. Quando a gente comentava com o pediatra, o que que eles falavam? Ele tem que comer, simplesmente vai oferecendo que uma hora ele vai aceitar o leite. Só que o Ethan foi daqueles que ele não aceitou, foi daquelas crianças, ele não aceitou de forma alguma. Então, como que o Ethan mamava? Na seringa enquanto ele dormia. E foi Não. assim até os 8 meses, que foi quando ele começou a aceitar o mingau na colher. Então, ali para mim já foi uma conquista enorme, porque eu passei 4 meses ali, dos 4 a 8, mais ou menos, dos 4 a 8 meses dele, que eu só chorava, né? Então tinha toda essa questão também, porque ele não comia Meu de forma Deus. alguma. Então ali ele começou também a aceitar tudo que a gente tentava dar, ele vomitava ou afogava, absolutamente tudo. Então me lembro muito na época que a minha mãe fez uma sopa batida, que foi a primeira que ele aceitou. Então ele começou a comer aquela sopinha batida, né? Minha alegria. Foi ele junto mais ou menos aos 8 meses. Então ele começou a comer a sopinha batida, que era quase líquida, né? E Uhum. o mingau ali na colher. E a gente foi levando assim, porque ele realmente, tudo que eu tentava pôr na sopinha, ou ele vomitava, né? Eu me lembro que na época a gente ia passear com o Ethan e às vezes a gente via um bebezinho de 8 meses mordendo e comendo uma bolacha, né? E a gente olhava assim.
pro Ethan. E muitas vezes eu percebia que o Ethan tinha essa vontade. Porque ele cheirava, ele olhava, ele tinha essa aproximação com o alimento. Mas ele não conseguia. Quando ele sentia na boca, vomitava. Isso era com um pedaço, assim, micro, sabe? Aham. Então, a gente foi levando, foi levando, foi levando. Todo o nosso tempo no México foi assim. Inclusive, quando meu marido chegou com a notícia de que a gente teria que se mudar pra lá, a primeira coisa que eu perguntei pra ele, o lugar que a gente vai tem liquidificador? Porque era uma tortura mesmo. A gente não podia sair nunca, a gente sempre tinha que dar a janta, o almoço que fosse antes, né? A gente já sofreu até um preconceito da gente estar, por exemplo, comendo ali uma pizza ou uma batata frita e o Ethan só olhando ou no celular. Então as pessoas, até os garçons ficavam assim, meu, essa criança não vai comer. Mas na verdade, né, eu já tinha dado em casa, porque ele não comia. Era só para frequentar o Então, Ita, só porque ele não ia comer igual. Como as pessoas exatamente. julgam, né, as coisas assim por simplesmente ver uma coisa e ficam presumindo, não fazem nem ideia o que que é a realidade ali de alguém, né? É que nem aquela velha história da Exatamente. criança mal educada se jogando no mercado, né? Quem nunca Passei pensou por nisso isso. antes de conhecer o autismo? Sim, Nath, sim. E aí a gente chegou no Brasil, ainda o único ganho que eu tinha conseguido com ele até então foi que eu introduzi um pouquinho de arroz, assim, mas bem pouquinho de arroz, que eram uns grãozinhos e ali ele e tinha toda aquela questão do visual também. Se ele olhava e já via que não era a comida dele, ele já empurrava, né? Uhum. Então, quando a gente, antes mesmo do diagnóstico, a mamãe aqui já começou, né, a fazer várias coisas em casa. E também eu consegui achar uma fono muito boa aqui na minha cidade. Graças a Deus, ela é especialista, né, nessa área de recusa alimentar. No caso do Ito, não é recusa, é uma seletividade mesmo, porque ele até tentava, né, o contato com o alimento. Então, ela nos ajudou muito com a dessensibilização da boca, principalmente, né? Então, a gente usou tudo que vocês puderem imaginar, tanto em consultório quanto em casa. Aquelas escovas elétricas, em casa diariamente, de alguma forma, né? Massageando, todas essas questões. Daria outra live, né, Nath? Nossa, eu Falar não só imaginava sobre que essa como. parte assim tão a fundo eu não conhecia também. Tá todo mundo muito impressionado comentando aqui que barra que tu aguentou, né? Tem uma pessoa Sim. aqui também, a Rosam Garcia, que disse que o Ethan é uma criança maravilhosa, com uma história de superação e conquista. Amo, parabéns essa mãe por estar ao lado dele, por Ai, fazer tanto por obrigada, ele. gente. As pessoas estão tudo muito Obrigada. emocionadas, Uhum. estão tudo dizendo que foi uma, que estão com quase com um lencinho pensando no teu lugar, isso que tu passou, da questão da seletividade. E aí, amiga, daí vocês vieram para cá. Como é que a coisa começou a andar depois desses microgrão de arroz que ele não podia ver, meu Deus? Eu tô É, desesperada já só de pensar. São sim, meses andando, né? Acontecendo a sim. história toda. Ai, Nath, eu Gente, ouvi de tudo, né? Já que ele era mimado, que era só deixar passar fome. Aquelas coisas todas, né? Que hoje eu sei que é um absurdo, mas que na época eu até pensei em fazer tamanho o meu desespero, né? aham. Então, o que que a gente começou? Com a aproximação mesmo, né? Primeiro ele suportar na boca, nem que ele só colocasse e tirasse, né? Ele só suportava na boca. Depois, ele aprendeu a mastigar. Nath do céu, o dia que esse menino mastigou, eu chorei a semana inteira. Quando eu vi. E foi aos 4 anos. Até os 4 anos o Ethan não mastigou nada. Até os 4 anos ele não sabia mastigar. Incrível que ele não Então, teve prejuízo na fala por não mastigar, né? Porque a gente também, sabe que também ajuda muito, né, na questão dos músculos, né? O mastigar. sim, é Ai, super importante, né? uhum. Então, a gente foi. Ele tem muito do visual, como eu já comentei também. E com a Fona, foi nos ajudando, nos orientando, ela ajudou muito, mas teve também um trabalho muito grande meu em casa, né? Eu não podia simplesmente deixar só para aquela meia hora de consultório. Então, e TO aqui na região é dificílimo, né? Ainda mais com integração sensorial, que era o que eu precisava ali. Então, até tem TOs na região, mas não com integração. Então, isso meio. Não que eu conheça, né?
Então eu consegui o contato com uma por telefone mesmo, ali por WhatsApp, implorei ajuda, né? Ela falou que não tinha horário. Ah, tinha sim, tinha uma, mas ela não tinha horário. E ela falou que talvez por anos não tivesse, porque geralmente as TOs acompanham crianças por muito tempo, né? Então eu disse, mas pelo amor de Deus, me ajuda pelo menos com dicas. Expliquei toda a situação, contei a história para ela e ela começou, de vez em quando, me dar dicas. Então, desde sagu cozido, eu colocava ele na banheirinha para ele sentir no corpo, né? Porque eu estava cometendo um erro de fazer o sensorial só com as mãos. E não, na verdade, a criança tem que ter, né, em várias partes. Então, foi ali, né, com as dicas dela. O sensorial foi com o que História vocês imaginem na aí. mão, né? É Sim. verdade. Foi arroz, feijão, gelatina, espuma de barbear com cheiro, até para ele ir já tanto conseguindo a aproximação com o alimento, para ele poder aceitar, e também para como que eu vou dizer, para ele conseguir, porque ele não conseguia nem chegar perto. Nath, quando ele tinha 3 anos e pouco, até antes, quando ele sentia o cheiro da comida da gente, no caso de mim e do pai dele, ele vomitava, só de sentir o cheiro. Já teve vezes do meu marido tentar oferecer para ele, né? Só chegar perto com o prato e ele vomitar também. Ou seja, era uma aversividade muito grande. E Uhum. foi uma luta tremenda. Mas voltando aqui, tentando resumir um pouquinho, o primeiro alimento sólido que ele comeu foi bolacha. E foi mordendo micro pedacinhos. E ele Aham. levou, assim, tipo, 40 minutos para comer uma bolacha. Mas no final daqueles 40 minutos que ele conseguiu comer a bolacha, Nath, eu chorei horrores. E a Ah, partir dali a gente conseguiu muitas vitórias, né? Então, hoje ele ainda tem uma seletividade absurda, né? uhum. Ele tem aversão a alguns tipos de alimento, algumas texturas principalmente. Mas, por exemplo, na escola a gente conseguiu introduzir o arroz e feijão, né? Uhum. Começou com caldinho, começou com caldinho com arroz, e agora ele na escola, né? Aquela coisa, na escola ele come, mas em casa ele ainda tem aquela, né? Uhum. Ele fala que o gosto muda, enfim, um monte de coisas. Mesmo Sim. tentando fazer o mais próximo que é o que ele come na escola, mas não adianta, né? Uhum. Então, hoje, de 3 alimentos, que a gente tinha ali, que ele comeu até os 4 anos, hoje tá quase em 20. Tudo bem que tem algumas porcarias aí no meio. Ah, Então, o mas primeiro ovo de Páscoa que ele comeu foi no ano passado, por exemplo. Nem foi um ovo, foi um pedaço, né? sim. Então, a gente não entendia porque qualquer criança é louco por chocolate, e era o nosso sonho ver o Ethan comendo essas coisas, né? Em nome Sim. de Jesus, aconteceu. Tu ia É falar que, alguma é coisa? que não comer a bobagem acaba implicando mais eles na questão social, né, Vanessa? Sim, sim, Porque, né, sim. socialmente a gente está sempre num ambiente, numa festinha, numa coisa que tem comida. Hoje mesmo eu recebi uma cliente aqui no meu salão, que eu sou cabeleireira, né? E aí ela conhece uma pessoa que tem o filho que foi diagnosticado agora com 13 anos autista. Que ninguém sabia também que ele Uhum. tinha autismo, achava que era mal educado e coisa. E o menino não come nada, nada, e no caso dele, a família não pode comer também. A mãe dele come assim escondida, às vezes na casa da vizinha, as coisas, porque ele sente o cheiro de uma quadra de distância, ela tem que sair fazendo, escovar os dentes, tudo assim. E não foi Eu sei tratado como é. também, passou por um monte de profissionais, ninguém viu, né? É muito complicado essa questão da seletividade. Nossa, isso é uma realidade de muita gente. E a primeira coisa mesmo que as pessoas pensam é isso, né? A criança é mal educada, ou é frescura, aquela mãe, no teu caso ainda de certo, ai, aquela mãe novinha, sabe como é? Deixa a criança fazer tudo, eu só imagino. Sim, Mas, Nath, eu olha, de passei. toda Passei por. dor, como é bom escutar tu dizer que ele comeu chocolate, que já come mais de 20 tipos de alimento, né? Isso, no fim de tudo isso, relembrar deve ser também doloroso, mas é bom Gratificante. saber que vocês persistiram, que vocês estão vencendo com ele, né? E que ele sente, aliás, prazer em comer agora esses alimentos, né, que ele tem. O Daniel É, aqui comentou que a sensação dele, se formos trocar de lugar, seria como se estivesse com a boca cheia de cabelos. Daniel Rodrigo Weber é falou, meu né? marido.
É o meu marido. Exatamente. Tem uma autista adulta que eu acompanho muito, que é a Amanda Pascoal, que uma vez ela falou que comeu um picolé, ela botou a imagem do picolé como se estivesse passando a língua numa plantinha, que é o cactus, sabe? Que ela não suporta, no caso, aí a temperatura, o gelado, entre outras coisas. Então, é realmente assim, só quem vive a seletividade, né, que consegue sentir isso. A gente nem imagina, né? A gente está acostumado a ver as Sim. coisas, provar, a gente não sente cheiro intenso, texturas incomodando. Quer dizer, a gente minto, porque eu tenho as minhas questõezinhas de seletividade. A fruta Eu meu tenho. característica, fruta assim, banana, essas coisas. Nossa, quando eu era mais nova, tinha que comer meio escondido da minha mãe. Minha mãe somos 8 irmãos, né? Então ela tinha 8 filhos. E aí aquela correria para comer, pensa a dona Nathalie lá tirando fiapinho de tudo, separando coisinha, ela pirava, né? E eu não sabia também por quê, né? Hoje eu entendo, mas era uma coisa assim que eu não conseguia, que me dava uma ânsia de vômito, Uhum. sabe? O fiapo da banana, aqueles fiapinhos do gomo da bergamota, assim, fruta para mim é uma lenda para comer. Eu como, mas eu fico um tempão fazendo higiene, enquanto o meu marido já comeu 6 laranjas, por exemplo, eu tô lá limpando uma, sabe? Então, assim, eu Sim. posso mensurar, assim, minimamente o que os autistas, assim, com bastante sensibilidade sensorial, né, com essa seletividade, devem sentir. Que É, mais que Nath, ele come, assim, conta pra nós, além do chocolate, arroz, feijão, que mais, assim, que ele gosta de comer? o sorvete foi também algo bem gradativo da gente conseguir, né? Na verdade, ele não aceitava nada gelado, nada, nada, absolutamente nada. E era algo também que era um sonho da gente poder sair, né? Tomar um sorvete em família, enfim. Então, eu conversei com a Fone e a gente começou também com algumas coisas sensoriais geladas. Então, o principal que eu trabalhei muito com ele foi a gelatina, né? Com animais que ele gostava dentro. Então, toda semana lá colocava gelatina, colocava os animais dentro. Aquilo era super, hiper gelado. Então mas como ele queria pegar os animais e brincar, ele ia com os dedinhos até que na próxima vez ele conseguia colocar a mão toda, na outra ele já pegava todos os animais. Então isso foi bem gradativo, né? Então o picolé foi lambidinhas, Ah, chupadinhas, aí depois não quero mais, né? Então tinha que ser só o branco, não importa o sabor, mas tem que ser branco, aquela coisa, né, de rigidez. Que sim, também tem toda a questão sensorial no Ita, mas eu percebo muita coisa comportamental também, né? sim, Então tem esse lado também. Então, hoje ele já aceita sorvete de várias cores. Ele mesmo pede para ir e ele vai colocando, sabe? E aí já coloca MM também, que era o meu sonho, eu me lembro. Que várias vezes, várias tentativas, eu comprava aqueles pacotinhos e ele não comia, não suportava na boca, mal lambia. Salgadinho ele começou a comer também, então ele só lambia, uhum, né? E eu percebi essa vontade dele, né? Eu lembro que ele deixava o salgadinho todo babado, mas não conseguia morder, mastigar. E hoje ele já consegue, né? Então tadinho. tem muitas coisas aí que foi ruim, foi difícil, mas que a gente venceu. E também temos altos e baixos, né, Nath? Aham, Tem semanas, meses que parece que ele tem uma regressão nessa questão. Mas aí eu volto a insistir, porque também tem tantas coisas para ser trabalhada com o Ethan que eu confesso que às vezes eu deixo uma de lado. Por exemplo, tinha a sim. comunicação que era super importante, né? Então às vezes eu deixo um pouco uma de lado e vou na outra, porque senão a gente enlouquece também, né? Mas foi punk, viu? Foi difícil, mas a gente venceu. Temos um caminho longo, porque ainda ele é muito seletivo, mas eu acho que o principal a gente conseguiu passar, assim, sabe? Ai, que lindo! Parabéns, viu, para vocês, para o Ethan também. Nossa, tem muita gente aqui comentando, assim, dizendo que é maravilhoso. Tenho certeza aí que as mães com os filhos seletivos ficaram bem animadas hoje, no sentido de, não pela dor, pelo que tu passou, mas de saber como é possível, né? Como eles se superam. Tem autistas aqui comentando que linda história de amor. Tem pessoas aqui que estão perguntando se ele tem apraxia ou tem hipotonia. Não, Não, né? não. Deixa eu ver o que mais aqui que as pessoas estão comentando.
Não, não tem hipotonia pessoal, nem muscular, nem nada. Aliás, ele tem um motor assim bem muito bom, né, Vanessa? Ele tem Sim, um motor muito bom, porque eu sempre comento com ela por causa da dispraxia da Alice. A, a mãe do Lucas Luatti está aqui dizendo que tu é uma amiga querida que o Instagram deu para ela também, que está aprendendo muito contigo, admira. ela também. Hoje em dia ele come de tudo. A Suzana perguntou tudo. Não, ele come uns 20 alimentos, ela contou, mas tem ido assim, porque tem questões também comportamentais e de rigidez na jogada, né? E tem períodos sensoriais também. Eu noto aqui em casa, assim, às vezes eu ganho um alimento e depois, se eu bobear e não ficar colocando ali no cardápio, ela já cria uma rigidez, um padrãozinho para Exato. ficar só naquilo. Então, isso também acho que é uma dica legal, né, Vanessa, da gente dar para o pessoal que quando a gente ganha um alimento, a gente tem que tentar manter ele ali na semana, nem que seja uma vez, até o besterol, pessoal, porque senão daqui a pouco aquilo ali se vai, né? Eles mudam, eles já ficam de novo com receio de arriscar provar. Oi, Alice, Exatamente. quer dar oi para Vanessa, amor? Veio me espiar aqui na porta. A Alicinha tá dando um chega em todas as lives. Ai, ai, ai. Linda. A Bom, Alicinha é uma linda. pessoal, eu vou avançar o assunto, a seletividade dá mais café, mas não vai faltar oportunidade. Com certeza, eu e a Vanessa, a gente vai poder conversar mais vezes, agora que ela já inaugurou aqui, né, Vanessa? Vai ser tranquilo, a gente pode abordar mais, contar mais sobre isso, porque eu queria muito que ela contasse para você sobre a parte da comunicação do Ethan. Porque a gente sabe que dentro do TE, assim, é outro sonho de mãe, né? Os nossos sonhos, como a ótica muda, né? A gente sonha que o nosso filho coma um picolé, aquele, né? Consiga engolir uma comida confortável, feliz ali, que não seja uma coisa aversiva para ele. Sonha que eles durmam uma noite de sono tranquilo. Sonha ouvir eles falar uma palavrinha. Quando a gente escuta aquela palavrinha, a gente sonha que aquela palavra comece a ter um objetivo de comunicação, uma função, como ela mesma falou, né? As fono tudo lá viam que ele falava, mas não se atentavam que ele não falava coisas com função de comunicação, para interagir, para pedir, para responder. E hoje em dia, né, a gente vê o Ethan ali nos stories, claro que são momentos, mas ele cria historinha, a Vanessa faz com ele lá umas charadinhas para ele pensar. Ele tem falas espontâneas, coisa mais fofa desse mundo, né? E se a gente pensar, não faz tanto tempo assim que ele falava poucas palavras. Então, assim, por trás disso tem muita dedicação da família, vocês podem saber. Porque eu sempre gosto de dizer muito aqui, e jamais não é desvalidar profissionais, as terapias, nem principalmente as que a gente sabe que tem comprovação científica, as abordagens corretas, mas não adianta. Onde tem aí mãe engajada, família que pega junto, porque tem que ser muito intensivo também, é que a coisa acontece, né? Eu tenho certeza que esse milagre aí não aconteceu dentro de clínicas. Conta um pouquinho para nós aí a tua saga da linguagem, Vanessa. Então teve isso em paralelo ainda, né? É, o Ethan, graças a Deus, hoje tem uma fala funcional, mas não foi fácil, né? A gente começou ali, foi tudo meio que junto, né? A gente voltou pro Brasil, teve esse baque forte, né? Eu e meu marido, a gente. Tu estava travada para mim, voltou, pode ir. Tá, voltou? Tá, posso falar? O diagnóstico mesmo em si, o dia que a gente conseguiu, a gente já sabia. Então, foi, na verdade, mais um alívio do que toda aquela história, né? O luto, a negação, a gente já tinha passado antes, né? Então, o diagnóstico veio só para somar, para a gente conseguir mais coisas em prol do Ethan. A comunicação dele foi o seguinte. Antes mesmo de eu começar qualquer curso, antes do diagnóstico, antes de. Eu percebia, né? Teve uma coisa que me doeu muito, que foi quando ele foi escolher o caderninho dele para escolinha, né? Os materiais para escolinha. E ele já tinha 4 anos, quase 4 anos, e eu perguntei, Ethan, qual você quer? Qual personagem você quer? Qualquer criança de 4 anos responderia, ainda falando, eu quero Patrulha Canina. E ele nem tchum pra mim, sabe? Ele nem. E aquilo me doeu tanto.
Me lembro que a partir daquele dia eu cheguei em casa, já peguei bonecos. Não sabia de nada, de terapia, nada. Peguei dois bonecos e sentei na frente dele e comecei. E então, você quer o ursinho ou você quer o gatinho? Ele apontava pro gatinho. Ah, você quer o gatinho? Eu entregava o gatinho pra ele. Então, ali começou a minha saga de como essa mãe, né, de tentar. Ah, ele aprendeu a escolher, que era algo que me doía, então foi por onde eu comecei. O que me dói? Ah, ele não sabe escolher. Ok, então eu vou trabalhar nisso. Aí depois veio um curso de ABA voltado para pais, né? Análise de comportamento, que foi ali que deu o boom do Ethan, né? Eu fiz o curso e comecei a aplicar diariamente muitas horas em casa com ele. E não só de atividades estruturadas, mas também a ABA ensina a gente a pôr ela em qualquer situação, enquanto a criança está assistindo, enquanto a criança está comendo, enquanto a criança está no banho. Então a gente vai aplicando, né? E Uhum. foi aí. Então, teve todos os pré-requisitos. Então, depois que eu comecei a estudar, que eu entendi melhor os pré-requisitos, né? Comecei contato visual, motricidade ampla, motricidade fina, linguagem receptiva. Fui para as AVDs, para depois vir para nomeação, né? Porque não adianta tu querer ensinar a criança a nomear, porque eu queria, lá bem no início eu queria que o Ethan falasse, né? Eu não entendia que tinha todos esses pré-requisitos. Então, trabalhei cada um detalhadamente, diariamente, e a gente foi tendo ganhos, tendo ganhos. Então, ele começou a nomear as coisas cada vez mais, né? Eu usei muito figuras com ele. E ele foi nomeando, nomeando, nomeando. Comecei com as coisas dentro de casa, pareando figura, figura do fogão com o fogão, figura da geladeira com a geladeira. E foi indo, foi indo, foi indo. E depois disso, que eu vi que ele deu um boom com as nomeações, que ele já conseguia nomear quase tudo, eu fui para o nomear ações, né? Então, Uhum. nunca vou esquecer a primeira ação que ele me nomeou na rua. Eu trabalhei sempre muito com figuras com ele, então tinha um homem andando de bicicleta. Filho, o homem tá andando de bicicleta, repete pra mamãe, né? O homem andando de bicicleta. E aí a gente tava na rua e ele olhou assim e apontou e falou: homem bicicleta, que eles não, né, de início eles não põem a ligação nas frases nem nada. Nossa, aquilo pra mim, ele já tava generalizando, né? Ele tirou da figura lá na rua e me falou que o homem tava andando de bicicleta. Então ali foi onde tudo começou a dar certo, né? Então, ele começou a nomear ações, ele já estava bom em nomear ações, vamos para as características, que é o que eu tô até agora, né? Então, Aham. agora a gente já está nomeando as características dos objetos, a função de cada um e tudo mais. Então, eu tentei resumir, né, Nath? Tu sabe que cada itemzinho desse tem um Não, monte mas dentro, né? mas tá bem legal, assim, o gancho, como tu resumiu e como tu falou, tá muito bom. Então, aí tu foi primeiro para os alvos, para nomear as coisas, reconhecer de figura para Isso. concreto. Muito legal essa tua explicação, e para quem estiver assistindo, que está começando, vai ajudar muito. Depois as ações, os verbos, né? Depois, então, das Isso. características, funções e classe, que a gente chama que é aquele treino FCC. E aí depois também os relatos, né? Que conta um pouquinho para nós, tem que dar tempo de tu contar, porque eu chorei lendo aquele teu post sobre os relatos, que inclusive coisas que tu percebeu ali que ele passou, né, numa época onde ele não podia dizer algo, né, que ele não gostou. Sim. O principal, acho, do post foi o que aconteceu na escola. Foi no primeiro ano que ele entrou na escola, né? Ele não tinha uma comunicação. A comunicação do Ethan era muito pobre, né? A oral. E teve uma época que ele chorou, assim, por 2 semanas inteiras para ir para a escola. E a gente não conseguiu identificar o que era. E nessa época ainda, ele, né, eu nem tinha começado, que foi ali bem no comecinho. E há pouco tempo, bem no início ali da quarentena, naquelas 2 primeiras semanas, o Ethan começou a fazer desenhos e lembrar de coisas que eu achei assim absurdamente incríveis, porque ele chegou para mim e falou assim: é, mamãe, eu chorei na escola quando eu era mais pequeno. Aí eu já fui, né? Mas por quê? O que que aconteceu? Aí ele começou a relatar assim: porque os colegas gritavam e doía o meu ouvido. Ou Ah, seja, mais uma hipersensibilidade, né? sim. E ele também me relatou assim. E tinha uma parte dele fez um gestozinho, acho que parecia uma bruxa, não sei que. E as crianças saíam gritando, mas fazia parte da coreografia. E ele disse que ele se assustava, né?
Então, ele aprendeu a nomear, assustar faz pouco tempo. Então, como ele poderia me relatar que ele se assustou se ele não sabia como o que era aquilo que ele sentiu, né? Então, tem aí também a importância de nomear as emoções, que eu trabalhei muito, trabalho ainda com ele as emoções quase que o tempo todo, né? Então, tu imagina se na época eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Tudo bem, ele tá chorando já faz 3 dias. Eu pediria para a professora, né? Prof, tu pode observar o antecedente, o que acontece antes do choro, né? O que está acontecendo? Então, provavelmente ela ia ver que era musiquinha, então a gente pensaria em formas, do que fazer naquele momento para aquilo não ocorrer, né? E outro relato também que eu achei muito impactante, que foi para mim, no ano passado, no dia do aniversário dele, ele chegou chorando em casa. Ele já estava com uma comunicação um pouquinho melhor, mas ele ainda não conseguia relatar, né, assim. Então ele disse que ele chorou porque não cantou parabéns. Ah, eu falei, beleza, quem sabe ele mesmo não quis cantar parabéns. E esse ano ele conseguiu me falar assim, mamãe, no aniversário desse ano, ele conseguiu lembrar, né? Acho que ele resgatou lá da memória dele do ano passado. Ai, meu Deus, olha ali que linda! Oi, Alice! Beijinho! Agora, Que amor! já deu teu oi, vai lá com o papai e a mamãe tá conversando, tá bom? Depois eu vou lá. Tchau, vai lá brincar. Tchau, mamãe. Amor. Então, né, no aniversário desse ano ele acabou conseguindo lembrar, né? Acho que ele resgatou aquela coisa do aniversário do ano passado e ele falou assim: Mãe, você lembra que eu não cantei parabéns? Eu falei: Lembro. Por que que você não cantou parabéns? Ele olhou pra mim e disse assim: Mamãe, eu só queria soltar o pum, mas a professora não entendeu. Ela não, tipo assim, o que eu entendi, ela não. Ele O que queria ela poderia sair ter ali feito? pra soltar um pum. E ele já retornaria e a professora não entendeu e ainda ele falou assim com as palavras dele, e aí ela me empurrou, mas acredito que não como uma agressão, imagina, mas sim como tá na hora do parabéns, né? Vai lá com os colegas. Tu E imagina aí que ela começou começou a ter as palavras, aliás, o pensamento, uma coisa que ela não quer e não conseguir falar, né? É o que eu sempre digo. E aí vem um gancho que a gente comentou do autismo, que as pessoas falam de leve, mas não é tão leve assim, porque a gente escuta muito de autista adulto, bem oralizado, dizer que às vezes não consegue falar exatamente o que está pensando, ou pelo menos naquele momento, porque o processamento demora um pouco mais, né? Às vezes vai levar anos para te falar uma coisa. isso. Então, né, é muito complicado, por isso também é importante, eu acho, eu vou aproveitar o gancho aqui e falar, como é importante a gente batalhar para ter nas escolas como um padrão aquela famosa agenda que a gente quer, que é mais esmiuçada, onde conta, né? Onde exatamente lá o mediador vai estar observando e vai ver isso aí, o que aconteceu antes daquele momento que a criança chorou, né? Porque sem isso não adianta a criança ter, por exemplo, terapias ou ter uma mãe, né, esforçada que estuda atenta, porque nós não estamos na escola nesse momento. Então, precisa ter essa comunicação toda e precisa os educadores ter esse conhecimento também, imaginar isso, né, se colocar ali no lugar e entender que tudo que é atitude que a criança tem, que o comportamento é uma comunicação de alguma coisa que está acontecendo que não está legal, por exemplo, né, se é um choro, uma insatisfação. Exatamente. É bem importante mesmo. Mas como é Exatamente. bom, né, saber que aos pouquinhos essas coisas estão surgindo também, né? Nossa, tu deve ficar muito emocionada de ver isso, né? Demais. Demais. Eu vou te falar assim que ele não consegue ter uma conversa efetiva assim com por exemplo, com uma criança da mesma idade que ele, né? Ele tem uma certa dificuldade ainda em conseguir manter, né, uma conversa. Ele consegue iniciar, mas ele não mantém. Então é mais nessa parte que a gente tá ajudando ele, né? Porque cumprimentos, tudo isso entrou ali nos treinos. Então, hoje ele já consegue cumprimentar, às vezes nem até a mãe mal educada não cumprimenta, mas ele cumprimenta, né? Ele fala. Eu já percebo assim no Ethan aquela questão de falar muito o que pensa, sabe? Ele não tá nem aí, ele fala mesmo, ele já me deixou encabulada várias vezes, o que pra mim eu comemorei, né? Te juro, comemorei assim. Ele me deixou encabulada, mas por outro lado, nossa, ele tá, né, conseguindo
de alguma forma, pôr para fora tudo aquilo. E tu sabe que para ensinar, para a gente conseguir chegar nesse patamar também, tem outra questão que eu sempre dei não, na verdade, eu criei oportunidades durante o dia, né? Eu vou relatar rapidinho como que eu consegui o porquê dele. Que meu sonho era ver ele perguntando por quê. Ele não pergunta como uma criança típica o porquê do porquê do porquê do porquê, mas eu já consegui isso dele, né? Então eu criava várias oportunidades, tanto no brincar simbólico, como, enfim, um monte de questões aí. Então, eu criava oportunidades, por exemplo, assim. Então, teu doce preferido é chocolate. Por que que tu gosta de chocolate? Eu já dava a resposta, aquela coisa de modelar, né, que vem também da questão das terapias. Então ele dizia, porque é meu doce preferido. Mas na verdade eu tinha dado a resposta. E assim eu fui fazendo várias questões todos os dias por meses e de repente começou a surgir o porquê. Então não é do nada que vem, né? Foi lindo ver ele perguntar por quê. Mas se eu não tivesse criado essa gama de oportunidades para ele diariamente, ele não saberia perguntar o porquê, né? Sim, Então, já pensando lá na escola, prof, por que que tal coisa, né? Então, assim, tudo que eu penso nele, todos os treinos que eu começo a fazer com ele é nisso, pensando não só em casa, mas no social, né? perfeito. Sim, isso é importante também, que tu falou, que mesmo, né, no autista oralizado para desenvolver, não vem assim aquele clique natural que ele vai entender o que é esperado ele falar. A gente tem que fazer essa demonstração, né? Isso eu escuto muitos relatos de assim jovens autistas, né? Outros que a gente acompanha aqui no Instagram, que a família às vezes fazia uma conversação, por exemplo, de relatar um evento e aí já sabia, por exemplo, no caso da escola, o que aconteceu e já dava o modelo de resposta, faz todo esse Isso. diálogo e ajuda a criança. E com o tempo ela vai conseguindo, né, colocar para fora. Tem uns comentários que muito lindo, tá? O teu marido tá se declarando, dizendo assim que se não fosse tu, assim, na vida de vocês, do Ethan, né, ele não teria se desenvolvido tanto, que a tua dedicação é ímpar. A Márcia falou aqui que bom que ele estava dando respostas, que é muito difícil quando não dão respostas, que isso é uma das maiores dificuldades no autismo severo. Sim, é verdade, porque muitas vezes uma mãe igual a Vanessa vai fazer tudo isso e aquele autista não vai dar a mesma resposta realmente, né? Pela questão dos níveis, por questão de comorbidades associadas, por várias coisas. Sim, até porque eu conheço a Márcia, nossa, super estimula o filho dela, muito, muito, né? E ele, por exemplo, ainda é não verbal, né? Ele é um adulto não verbal. Mas ele tem várias outras potencialidades, como ele também se desenvolveu. Cada história é incrível. A Márcia tem que vir aqui contar a história dela para nós, que é linda. Vocês não vão acreditar. Ela está criando agora um centro de convivência para autistas adultos. Isso é muito importante. Esse gosto ninguém tira da gente. Queria ter conhecido vocês antes. Perguntaram se ele tem AT na escola, Vanessa. Na verdade, ele tem uma mediadora, né? Que a gente conversa, conforme reuniões, a gente combinou que ela não ficaria assim como uma sombra dele, né? Mas assim como para a turma toda, mas com um olhar super voltado para ele. Ah, teu marido respondeu até aqui nos comentários que agora que ele começou a ter, né? Que agora vocês estão Uhum, buscando social, né? Nas oportunidades que ele perdia, assim, por não ter essa mediação, esse empurrãozinho, né? Porque é claro sim. que eu imagino que o diálogo dele contigo, por exemplo, é bem diferente do que uma outra pessoa que não vai ter as mesmas abordagens, porque tu sabe como tirar dele as respostas, né? Exatamente, Nath, esse é o ponto. Por que que tá sempre bonitinho os stories? Porque é comigo, né? E como você falou, 15 segundos não coloca lá o dia todo, ou a semana, ou o mês, né, que a gente passa. Então, eu procuro colocar sempre a parte boa justamente para dar força para os pais, para dizer que é possível, olha, a gente tá conseguindo, mas também tem um lado ruim. Só que, como eu falei, muitas vezes eu não posto, por que que eu vou botar ele em crise, ou ele chorando, ou ele assim, né, para expor ele. Eu acho que não tem essa necessidade, mas é importante que as pessoas saibam que a gente passa por isso também. Que ele tem também hiperfocos bem restritos, que às vezes é difícil tirar ele disso, né, Vanessa? Tu já me relatou.
Exatamente. Também tem os momentos dele onde ele fica bastante em estereotipias, às vezes brinca bem funcional, mas são minutos, né? Tu tem que estar sempre dando Isso, direcionamentos para ele. Ah, o tem um tempo todo. comentário aqui da Jéssica, que é autista, dizendo assim, ó, que é muito comum depois contar tudo aquilo que não se conseguiu, que fica assim guardado, né? Que era difícil colocar para fora. Tô tentando pegar um pouquinho os comentários porque os minutos estão indo. Meu Deus, essa mulher podia contar aí mais uma live toda para nós de história, né, pessoal? Todo mundo muito emocionado. Ah, minha filha esse ano reclamou de ter mediadora, porque tem uma professora que fica perto de mim. Ai, a Mariana é uma figurinha também, né? Ai, adoro Miguel ela. é parceirão dele. O teu marido comentou, é um amiguinho? É um amiguinho da escola. Ah, acho que eu consegui ler todos os comentários, só estão atrasados para atualizar para mim. Porque a gente tem mais 6 minutos. Vamos ver o que mais, se alguém quer abrir alguma pergunta. Mas eu acho assim, se tu pudesse agora, assim, um minutinho e pouco, pontuar essa questão das dificuldades primeiro, que é importante, que ninguém aqui tá romantizando nada. Até foi falado na outra live que a gente não quer que fiquem achando que a gente é super heroína, que tudo é fácil, tudo é flores. Autismo é autismo, pessoal, né? Isso que eu acho bonito, a gente está aqui conversando com mães dos mais diversos autismos, porque, né, todos são autistas, todos têm dificuldades, todas as famílias têm as suas histórias, as suas vitórias, tem as questões também de dor, né? E é muito importante a gente respeitar isso e o sentimento, né, da pessoa que vive, que sabe o que está passando. Que nem vocês jamais imaginariam, se não é uma live dessas, ver o Ethan lá brincando, não sabe, não imaginaria que ele tomava na seringa líquido quando dormia para viver alimentado. Para vocês verem que as coisas, né? Nem tudo é o que parece em nada na vida. Isso a gente já aprende quando entra nesse universo. E depois, ainda dentro desse, ainda tem que desmistificar mais muita coisa, né? Uhum. Mais live depois de seletividade, faremos. Fala então um pouquinho, Vanessa, assim, o que mais assim que tu acha assim hoje que são obstáculos então para ti? Agora que a seletividade melhorou um pouco, que a comunicação também evoluiu bastante, o que para ti é mais desafiador hoje? É o social que tu tá focada? Social, sem dúvidas, Nath, o social é bem difícil. Como eu te falei, a fala funcional veio, mas com ela veio outras questões muito mais, eu diria até complicadas, dependendo o ângulo que tu olhar a coisa, né? Uhum. Porque, como eu te falei, ele não entendia nem regras de jogos, então a gente teve que ensinar que a troca de turno, que se perder, tudo bem. Ou seja, e isso não é da noite pro dia que se consegue, né? Não. São ali diariamente jogando dois, três jogos para ele ir entendendo tudo isso. E tudo de acordo com os pares da mesma idade, né? Sempre, que nem muitas pessoas também veem ali, mas ele tá lendo, ok? Mas ele lê desde os 3 anos e meio. Eu uso não é que eu estou adiantando o item, eu uso a leitura para que eu consiga trazer outras coisas que são mais difíceis, né? E tem a questão do hiperfoco que tu falou também, né? É um hiperfoco um pouquinho diferente. O Ethan ama boliche, né? De paixão, boliche. Ele sabe, assim, todos os termos em inglês, tudo quanto é aplicativo de celular, ele já baixou, já jogou, tudo. Ele acha vídeos incríveis de boliche que eu não acharia no YouTube. Então, mas é que o problema é que ele ficou tão restrito, que ele acaba ficando muito irritado. A gente tenta brincar de boliche, ele acaba ficando irritado porque ele já coloca todo o script mental de como ele quer ganhar, de qual jogada ele quer fazer, mas isso é sorte. Sempre previsível para ele, né? Sim. Então, uma rigidez absurda, é um hiperfoco que às vezes eu trago para outras questões, como o simbólico, que o simbólico a gente tem muita dificuldade. Todos os dias ele fala: mãe, eu não quero brincar, eu não gosto de brincar. Até aí os autistas, a Jéssica podia me ajudar nisso, porque o porquê, né? No desenho até ele consegue imaginar, ele desenha, ele conta ali o que ele tá desenhando, mas no brincar mesmo, com brinquedo, com carrinhos, com bichinho, ele Não tem sabe assim disso, né? Eles é um comportamento social. Eu acho que eles fazem muito para agradar a gente. Eu já, pelo isso. menos, eu vi isso de um livro de um autista, aquele O Que Me Faz Pular. Uhum.
Então, é uma luta constante, né? A questão social também. Eu vou comentar rapidinho algo da escola que eu acho que é super importante, do Tá, que a gente trabalha. e meio, fala aí, gata. É, o principal do social do Ítalo na escola é realmente fazer com que ele interaja mais com os amigos, né? Porque o que acaba acontecendo? Ai, o Ítalo não responde. Ai, ele não entende a brincadeira. O que acontece? Acaba colocando em extinção o comportamento do próprio colega, de dizer, ah, não, o Ítalo é chato, né? Então, é isso que a gente mais busca na escola, é que a mediadora não perca oportunidades, essa é a palavra, né? Oportunidades, porque o Ethan muitas vezes chega, o coleguinha vai falar com ele, o Ethan passa reto. Então é de puxar o Ethan, ó, Ethan, um coleguinha falou com você, responde tal coisa, ajudar, né? Claro, A palavra-chave é oportunidades. Tem que ter um olhar mais sensível? Tem, mas eu acho que é possível, sabe? muito possível. A escola tem que melhorar muito nisso. Ai, Vanessa, um monte de gente aqui comentando, agradecendo. Ai, pessoal, que Hum. pena, nós vamos cair nos segundos. Muito legal isso que tu falou sobre essa luta também na questão da escola, esse olhar, não perder oportunidades. Vai cair em 30 segundos. Quer dizer alguma frase final, Vanessa, pro pessoal? Ah, eu só quero agradecer a todo mundo que esteve aqui e dizer que a nossa luta continua, né? Que se alguém precisar de ajuda, qualquer coisa, eu tô sempre por aqui, viu? Sigam ela, vocês vão ver que graça que é o Ethan. Parabéns, Vanessa. Muito obrigada, viu, por essa Eu conversa. que agradeço, É Nath. pouco, a gente vai marcar mais. Beijo, pessoal. Muito obrigado. Boa noite Beijo. para todos.